Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa terça-feira, 29 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. Para muitos, claro, não será novidade nenhuma, mas o Treehouse trouxe como notícia. Os globalistas europeus estão furiosos, furiosíssimos com Donald Trump, especialmente os grandes banqueiros suíços. Vejam por quê. O conservativo Treehouse trouxe a seguinte informação hoje. A Suíça enfrenta um dilema. Mais especificamente, diz o Treehouse, o Banco Nacional Suíço está preso entre dois pontos que também se refletem em outros países ocidentais estáveis. As exportações para os Estados Unidos representam mais de 10% da base industrial suíça. E aí, qual é o problema? O problema é que eles têm uma moeda muito forte. Vejam só o que diz o Treehouse. As tarifas impostas por Trump estão pressionando a Suíça a desvalorizar a sua moeda como compensação para manter preços competitivos. No entanto, simultaneamente às tarifas, o franco suíço está sendo comprado por grupos de investimento globais e países estrangeiros soberanos como um porto seguro devido à estabilidade da moeda, o que está elevando o valor do franco. Bem, até aí tudo bem. Os grandes banqueiros estão se enchendo de francos porque ele é forte, ele vale muito. Mas aí entram as tarifas de Donald Trump e uma moeda muito forte para um país exportador para os Estados Unidos é ruim, porque além das tarifas, o produto já seria caro sem as tarifas, por causa do preço, ou melhor, do valor da moeda do país exportador, entenderam? E se os banqueiros, ou melhor, se o país, para continuar exportando para os Estados Unidos, tiver que desvalorizar a moeda, isso pegará em cheio, claro, as pretensões de lucro dos magnatas que se encheram de francos. Mas essa é só uma das pontas do iceberg, tem outras. Diz a matéria que o franco suíço está agora em seu ponto mais alto em relação ao dólar americano em décadas. Um franco vale US$ 1,21, vejam só. E isso, claro, torna as exportações ainda mais caras. O governo suíço, portanto, precisa desesperadamente desvalorizar a sua moeda, só que aí pode entrar na outra ponta do iceberg, já explico. O Banco Central Suíço já reduziu as taxas de juro para 0,25% e agora está considerando taxas de juros negativas como resultado. Essa outra ponta do iceberg vai, claro, gerar insatisfação entre os correntistas europeus, principalmente suíços, que mais cedo ou mais tarde, a continuar nessa política, terão que pagar ao banco para deixar lá o seu dinheiro depositado, entenderam? Você normalmente deposita uma certa quantia no banco, aplica para render algum dividendo. Só que no caso dos suíços, eles terão que pagar uma taxa para deixar o seu dinheiro no banco. Entenderam? Pois é. Complicado, mas parece que é assim que a banda poderá tocar num futuro não muito distante. Diz a matéria que se as taxas de juros caírem para negativos, para valores negativos, os poupadores serão obrigados a pagar ao banco pelo depósito do seu dinheiro. Até 2022, vários bancos suíços exigiam que seus clientes pagassem juros negativos em suas contas. Enquanto isso, em outras notícias da Europa, à medida em que a economia chinesa se contrai, porque vejam só, o conservativo Treehouse já disse isso no começo da semana passada, que a economia chinesa poderia, ou melhor, dava sinais de que entraria em declínio. Outros sites já mostram empresas fechando, empresários chineses, industriais e trabalhadores bem preocupados com essa situação. Mas, enfim, diz a matéria que enquanto isso, notícias da Europa dizem ou dão conta de que a economia chinesa está se contraindo, os equipamentos industriais pesados se tornaram mais uma vez inúteis e os europeus estão
preocupados que a China despeje esses equipamentos pesados, como guindastes e outros equipamentos pesados industriais, em sua economia, a um preço muito baratinho. Pois é. Os ricos europeus, de fato, estão por aqui com Donald Trump. E isso certamente repercutirá nas pesquisas que as gigantes como ABC, CNBC, CNN estão fazendo lá nos Estados Unidos. Já falo sobre isso. Para terminar, diz aqui a matéria que a Comissão Europeia informou na segunda-feira, ontem, que já impôs taxas de até 66,7% sobre as importações de maquinários chinesas, que elevam trabalhadores da construção civil após concluir que os produtores estavam se beneficiando de subsídios injustos e vendendo a preços artificialmente baixos. Bom, aqui esse aumento das taxas dos europeus em relação aos produtos chineses é por esse temor. Daqui a pouco a China vai despejar toneladas e mais toneladas de equipamentos industriais aqui a preço de ocasião, e isso é um prejuízo para os próprios fabricantes europeus. Então parece, dizem aí a boca pequena, que os europeus estão experimentando um pouquinho do seu próprio veneno. Pois é, mas isso já é um tanto quanto, vamos dizer assim, problemático afirmar aqui nesse canal, não é? Ou bastante polêmico, como queira. Então vamos deixar para lá essa história do veneno. Mas é o tal negócio, não é? Dizem muitos, é um ditado muito antigo, que pau que dá em Chico costuma dar em Francisco também. Nada a ver com o falecido Bergoglio. Mas é por aí. Agora vejam só, a questão aqui do ódio dos magnatas, dos mega industriais, dos capitalistas europeus, capitalista é um termo complicado também, dos globalistas, vamos dizer assim, esse ódio em relação a Donald Trump pode também ser reflexo das últimas pesquisas dos gigantes, como disse, os gigantes da mídia nos Estados Unidos, que dizem que a popularidade de Donald Trump está despencando, despencando. Só que vejam só, a Fox News fez uma consulta a um especialista em pesquisa, aliás, um especialista de ponta em pesquisa, o senhor Matt Towery. Ele disse o seguinte, que ele não vê possibilidade de que isso esteja acontecendo. O que acontece foi o seguinte, o que aconteceu. A ABC News, a CBS News e a CNN mostraram índices decrescentes de popularidade ou de aprovação dos eleitores ao desempenho de Donald Trump no cargo ou a sua abordagem a várias questões importantes, incluindo tarifas, economia em geral e imigração ilegal. Então, a Fox News perguntou a Matt Towery se isso é verdade. Ele, como um pesquisador de ponta, aliás, ele não é só um pesquisador de ponta, ele é também um estudioso de como as pesquisas são feitas e um investigador de outros pesquisadores. E foi então que ele disse que ele não vê a menor possibilidade de isso ser real. Porque nos 3 ciclos de Donald Trump, o de 2016, depois o de 2020, agora o de 2024, esses gigantes erraram em tudo quando falavam que Donald Trump, ou quando se referiam aos índices de popularidade de Trump. E ele diz, estão errando novamente agora. Mas, sem falar diretamente onde está o erro, ele diz simplesmente o seguinte: Donald Trump tem uma margem de popularidade absurda, e mesmo que caia um pouco, não significará nada em relação ao que o povo ainda sente por ele. Então ele apresentou esses argumentos para dizer, olha, é impossível que essas pesquisas aí dessas gigantes estejam minimamente corretas. Ele foi muito educado, ele disse, por exemplo, que deu uma olhada em algumas dessas pesquisas e disse, elas são absolutamente 3 pontinhos, reticência, pausa, para não falar uma bobagem.
Eu não gosto de criticar pesquisas, mas como você pode ter uma pesquisa, como disse um bom amigo meu, como você pode ter uma boa pesquisa que mostra Donald Trump com 39% de popularidade, se ele tem bem mais de 50% de eleitores que votariam nele agora, nesse momento? Realmente faz sentido, né? Agora, o que faz sentido mesmo nessa crítica é que, vejam só, dados oficiais, relatórios econômicos recentes corroboram a afirmação de que Trump está em alta. É muito diferente do que disseram ABC, NBC, CNN. Ele não está em declínio, ele está em alta. O relatório mensal dos índices de preço ao consumidor, cuja sigla é IPC, foi negativo pela primeira vez desde maio de 2020, que ocorreu durante o primeiro mandato de Trump. O relatório revelou que os preços da energia e os preços dos combustíveis foram os principais responsáveis pela queda. Os preços da energia, preste atenção, caíram 2,4%. E os da gasolina, acreditem, os preços da gasolina caíram em média 6,1%, mostrou o último relatório do IPC. Essa matéria aqui foi publicada agora também pelo One American News e diz o seguinte: os preços ao consumidor estão caindo pela primeira vez em anos. Os preços da energia estão baixos. Os preços do petróleo caíram 20% desde que o presidente assumiu o cargo. E tudo isso foi corroborado pela secretária de imprensa da Casa Branca, a belíssima Caroline Leavitt, na semana passada. Os preços no atacado dos Estados Unidos caíram em março pela maior margem desde outubro de 2023. O índice de preços ao produtor, esse é o produtor, o IPP, de março de 2025, caiu 0,4% em relação ao mês anterior. Os custos de energia caíram especificamente 4% e os preços dos alimentos recuaram 2,1%. Então foi por isso que Donald Trump disse a semana passada: a comida está baixa, os mantimentos, como os chamamos, estão em baixa. Além disso, os preços de importação de março também caíram e foi a primeira vez que isso aconteceu desde setembro de 2024. E Trump, então, chegou a destruir o breve discurso dos democratas sobre os altos preços dos ovos. Ele disse: fizemos um trabalho inacreditável. Agora os ovos estão por toda parte e o preço caiu 92%. Bem, imaginem, a energia caiu mais de 4%. A gasolina caiu mais de 6%. É claro que sobra dinheiro. E também o custo do transporte diminui muito. E lá na ponta, não é? Que é a gôndola do supermercado, o preço acaba refletindo essa cadeia de diminuição de custo ou de cadeia de diminuição do preço. E o consumidor sente exatamente quando vai comprar o seu produto, o ovo, por exemplo. O problema não é esse. O problema é fazer com que não falte o produto, por causa do desabastecimento, por causa das tarifas, mas essa é outra história. A história de hoje mostra que as pesquisas, essas pesquisas, os gigantes, não tem muito a ver com a realidade, mas talvez tenha muito a ver com os globalistas lá da Suíça. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Espero vocês amanhã cedo, hein? Cedo não tão cedo. Lá pelas 10h30, 11 horas. Eu volto. Até lá, se Deus quiser.